Boa noite a todos. A gente está muito feliz de estar no segundo dia dos nossos encontros teológicos sobre a questão da sinodalidade. Ontem a gente teve a fala do professor Sérgio Abreu, que nos falou sobre o relatório síntese da primeira parte do curso, né? A gente agradece muito o Sérgio, foi muito bom. Ontem também tivemos o prazer de ter a presença de Dom Arnaldo entre nós, e foi muito bom a fala do Sérgio, a fala do Dom Arnaldo, e foi uma noite muito boa, a gente fica muito feliz de estar aqui, todos nós, os alunos e toda a coordenação do Centro Diocesano de Formação do Laicato. Então, vamos na nossa segunda noite, que a gente vai falar quais são as perspectivas e projeção para a segunda parte do Sínodo. A gente tem o prazer de estar com a professora Ivenise, né? Muito obrigada, ela esteve conosco ontem, foi ótimo, né, estar conosco ontem, e hoje ela é a nossa assessora do dia, e vamos começar da melhor forma, que é sempre rezando, né? É a melhor forma para iniciar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Novamente, como ontem, eu invoco a oração do Espírito Santo, que está no Vademecum, que é naquele documento de estudo sobre a questão da sinodalidade, que diz assim: aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça não seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos torne parciais, para que sejamos um em vós, e nunca nos separemos da verdade. Nós vô-lo pedimos, a vós que sempre, em toda parte, agis em comunhão com o Pai, o Filho e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém. Também faço a leitura da carta aos Efésios, que diz assim: irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo, como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Que a gente seja, de fato, né, essa morada de Deus, e que não haja entre nós divisão, e que a gente possa levar avante a missão, que é de todos nós, porque a igreja somos todos, e nós caminhamos todos na mesma direção, né? Amém. Amém. Delaine? Então, boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindas. Apresentar aqui a professora Ivenise Santinon, né? Teóloga, mestre em teologia, doutora em ciências da religião, integrante da SOTER, da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião, da Rede Latino-Americana de Teólogos e Teólogas Pastoralistas, do CBTPAL, do CELAM, né? Do Grupo de Reflexão e de Assessoria Teológica da Comissão para o Laicato, da CNBB, e também da Rede de Assessores do CEPEP, que é o Centro Nacional de Formação de Fé e Política, Dom Helder Câmara, que faz parte também da CNBB. E é membro fundadora da Rede de Teólogas Feministas, TEL Mulher. Então, seja muito bem-vinda, Ivenise, e temos certeza que será uma aula maravilhosa para todos nós, pelo conhecimento que Ivenise tem. Muito obrigada. Obrigada, Dolaine, pela apresentação. E acho que o mais interessante aí de tudo é aquilo que a gente faz de praxis, né, de pastoral e de ser professora. Esses outros trabalhos aí vão arrumando no meio do caminho sinodal. E aí alguns a gente diz sim, outros a gente diz não, porque é meio difícil. Então, eu fico muito contente. Estou feliz de poder ter acompanhado, né, no mês de férias de aulas. Ontem, achei magnífica
a fala, tanto do Dom Arnaldo quanto do Sérgio, e que eles me deram muitas chaves de leitura que eu havia planejado e resolvi hoje mudar um pouco. Mas eu vou compartilhar por conta da temática, e caso, deixa eu ver aqui, eu vou abrir uma janela, caso eu não consiga, eu já mandei deixa eu falar sem abrir aqui, senão eu não enxergo vocês. Eu já mandei meu arquivo com os slides todos para Maria Ângela, que acho que ela já passou, inclusive, para a secretaria. Né? Então, tá, deixa eu ver se eu já consigo, porque eu, como uso muito o Zoom, o Teams, e aí eu não sou muito ágil e tenho habilidade no... Deixa eu ver aqui. Eu estou abrindo já. No Meet, sabe? Eu sei que o Meet é mais fácil até, mas não é sempre que eu me dou bem, mas eu vou fazer aí. Quando vocês enxergarem, vocês me falam, tá? Se tá ok. Combinado. Estou selecionando aqui, mas por enquanto, vê se apareceu para vocês. Eu aqui ainda não entrou, não. Para mim entrou. Agora sim. Entrou. Tá. Para mim apareceu. Ele não está, acho que tela inteira, né? Deixa eu mexer aqui. Está em tela inteira agora? Não, não está. Às vezes você pode aumentar, Evenise, na barra embaixo, lá embaixo, onde está, aqui na barra embaixo, você pode aumentar um pouco que dá para a gente ver, porque está dando para ver, está diminuindo, aumenta. Eu vou aumentar agora. Está diminuindo. Eu vou aumentar até que apareça ele inteiro. Já está bom, dá para ver, assim está ótimo. Assim vocês enxergam? Enxergamos, está ótimo. Não, subiu a água, foi demais. Foi demais. Aí tá bom, né, Dolaine? Exato. Tá bom assim? Sim. Tá ótimo, dá para ver certinho. Dá? Então tá bom. Então, eu vou começar, vamos lá, começar do começo, né, ser bem redundante. Aqui é só a apresentação, para que, se vocês forem compartilhar, e também para ficar nos meus arquivos, eu fiz a abertura aí. Vou usar o método da pastoral latino-americana, um método que todo mundo conhece, para vocês entenderem como a gente vai trabalhar a temática, né? Então, vimos já esse número 1, muita coisa ontem, e eu peguei, inclusive, ganchos das falas de ontem para entender o processo sinodal a partir do Vaticano II. Depois nós falaremos um pouco mais aí, na medida do possível, do pontificado do Papa Francisco, que é a sinodalidade, e acho, como sempre, eu gosto muito de ter o maior tempo para o agir, que a minha praxis teológica é pastoralista, então eu vou falar com vocês depois pelas perspectivas da segunda etapa sinodal, e isso tudo baseado em dados concretos, tanto com dados da CNBB, de pesquisas atuais, e que são aí fontes para a gente trabalhar até outubro, e alguns dados que são de pessoas que estiveram na Assembleia, que estiveram o ano passado na primeira fase, e que vão nos ajudar a pensar um pouco as perspectivas. Como que nós vamos fazer, então? Vamos pensar aí o ver. O processo sinodal, à luz do Concílio Vaticano II, nós temos que pensar também que deve ser à luz das conferências episcopais e latino-americanas, para a gente entender os últimos 50, 60 anos de Concílio Vaticano II. E o que o Papa Francisco quer fazer? Ele quer buscar essa mudança e mudar a partir desse caminhar juntos. Eu coloquei aqui o Sínodo dos Bispos da região pan-amazônica, que é algo que é um antecedente do sínodo da sinodalidade, esse atual, e que foi 2019. Bom, depois vem a pandemia, as tecnologias ajudaram o povo a se juntar, mas também dividiu muito a igreja, e a Assembleia Eclesial da Amazônia de 2020, ela nos dá já um norte muito grande para a gente entender aquele texto que ontem o professor Sérgio dizia. Aliás, eu acho interessante, eu vou tocar no assunto depois,
que eu aprendi muito na Assembleia Eclesial Latino-Americana, que eu participei e que foi remota. E a Assembleia Eclesial eu participei como representante da Comissão do Laicato da CNBB, porque nós tínhamos um número certo por comissões de gente do Brasil. Foi muito interessante, mas o que está ocorrendo agora, às vésperas da conclusão do sínodo, da sinodalidade, nós já podíamos prever, lá em 2020 e 2021, com o Sínodo da Amazônia e com essa Assembleia Eclesial de 2021. Nos grupos de trabalho, principalmente no qual eu participei, foi muito evidente, foram evidentes alguns nortes, e foi muito evidente o contexto que a gente iria esbarrar mais para frente no contexto latino-americano. Para entendermos, então, os sínodos e a proposta do Papa Francisco, no ver ainda. Coloquei aqui alguns resumos hoje, porque para ficar mais fácil, quem não estiver na aula depois pode pegar os textos aí. O Sínodo da Amazônia foi em 2019, foi em outubro também. Pode ver que o Papa Francisco, ele convoca, o Vaticano convoca muito para outubro sempre. Claro que tem um contexto europeu, tem uma estação do ano favorável, ele tem uma série de eventos, mas tem também um lado simbólico, missiológico, vamos dizer assim, que é um mês que nós falamos em missão da igreja. Em 2019, no texto do Sínodo da Amazônia, que é Igreja e Ecologia Integral, ou seja, nós tínhamos já uma ecoteologia implícita, falar de Deus, falar do povo de Deus, do reino de Deus, para falar de uma ecologia integral, para dizer que o clamor da terra era o clamor dos pobres. Tínhamos já relevantes causas, inclusive a dos povos indígenas. Com isso, então, o Sínodo da Amazônia, ele foi assim um precedente ou um antecedente do próximo sínodo. Por quê? No nosso ver teológico, já estava delineada a assembleia que viria depois, além da Amazônia, né, de pensarmos os povos originários e tal, viria já esse sínodo da sinodalidade, que ele assim denominou. Como que nós fomos entender isso? Por quê? Na Conferência Eclesial da Amazônia, em junho de 2020, nós tivemos uma assembleia, que eu acabei de falar e na qual eu participei. Eram organismos, eventos, eram pessoas já de todos os ministérios, ou seja, nós batizados e batizadas, que tínhamos até uma formação teológica, mas muitas pessoas eram representantes que foram formados teologicamente, formados comunitariamente, nas comunidades mesmo assim, falar comunidade e comunitário, ou seja, caminhavam juntos. Aí nós já entendíamos, a partir do CELAM, como seriam os avanços para a gente entender o sujeito eclesial. Ou seja, a sinodalidade, ela viria pela totalidade da pertença ao povo de Deus a partir de todos os batizados e batizadas e todas as pessoas que estariam envolvidas com uma igreja que carecia de reforma, necessitava de mudanças, e a conversão começava já de uma ideia de ecossistemas, de integralização, o Deus da criação, o tudo, o todo, que todas as partes deveriam estar envolvidas, a partir de um olhar que era do pobre. E nesse contexto, então, latino-americano, as ideias que surgiam aí no SEAMA, na Assembleia Eclesial, nós vamos ver que o sínodo da sinodalidade, ele tinha esse alicerce. Ele tinha um alicerce dessa Assembleia Eclesial, das conferências latino-americanas que antecederam aí
todo esse trabalho e que vinham com uma ideia de Concílio Vaticano II, e depois eu vou falar um pouco mais de algumas constituições, para a gente entender que o Papa Francisco ele queria um processo de conversão, e esse processo era de renovação eclesial que já estava em curso. Ele estava sinalizando, como ele é bom disso, eu falo que ele é sempre bem catequético. Ele fala difícil, mas sempre com exemplos didáticos, e a teoria para ele na prática é muito fácil, ele dá exatamente o processo, o método, a didática, e ele ensina as pessoas através daquilo que ele quer, que ele acredita. E ele, como latino-americano, né, o Papa do fim do mundo, como bispo de Roma, ele mostrou para nós o que ele pensava na América Latina. Tivemos muitos escritos. Eu tenho um artigo da época que nós fizemos pela editora Paulinas, e que na época me pediram nessa praxis, que era o momento da convocatória, né? O Papa Francisco faz uma mensagem oficial e ele diz que ele gostaria de dar 2 critérios. E ele queria acompanhar o tempo todo até ele ver que haveria uma conversão missionária sinodal. Haveria, então, aí, eu vi ontem, eu até peguei uma palavra do Dom Arnaldo, que ele fala assim, não sei, posso estar errado, posso estar enganado, mas eu tenho uma... Ele quis dizer que ele tinha um feeling, uma inspiração ontem, que ele falava assim, ó, sinodalidade tem algo além, é uma mística. E eu captei isso de um artigo que eu escrevi, e nesse artigo fala, o Papa Francisco, primeiramente, ele mostrou que essa assembleia, lá da América Latina, que foi feito no CELAM, junto com o povo estava a ideia fiel de um povo santo de Deus, um povo que não deveria esquecer que somos parte do todo, e somos parte de Deus, e por isso povo de Deus. E ainda o Papa Francisco vai dizer assim, o povo de Deus que é infalível incredendo, como nos diz o Concílio Vaticano II, é o que nos dá a pertença. Então, o que ele mexia aí já? Uma espiritualidade da pertença, da estruturação, de uma conversão que era processual, e ele arremata assim, ó, do povo de Deus que surgem também nas elites, e as elites iluminadas, muitas vezes, por ideologias, ou por outra, e que esta não é a igreja. E ontem o Dom Arnaldo falava isso. E eu coloquei, eu estou dizendo isso porque é um artigo que eu escrevi, está na página 22 do livro organizado pelo professor Wagner Lopes Sanches, Primeira Assembleia Eclesial América Latina e do Caribe. E ainda o Papa diz assim, a igreja se dá no partir do pão, se dá com todos, sem nenhuma exclusão. Uma assembleia de igreja é o sinal de uma igreja sem exclusão. E para isso vem o sínodo. Portanto, ele já alertava-nos para o sínodo da sinodalidade. Seria diferente. E aí eu coloquei até a foto que ontem o Sérgio já trazia. E depois eu vou falar com uma certa crítica de alguma coisa que a Sônia, a que está do lado direito da tela, tá? A Sônia, acho que vocês conhecem. A Dolaine, eu tenho certeza que acho que conhece, porque a gente já esteve em Brasília várias vezes com ela. Conhece também? Eu conheço, sou do Conselho de Leigos. Então você também conhece, isso mesmo. E eu vou depois falar com vocês sobre o que ela disse numa reunião em Brasília recentemente. Por quê? O sínodo da sinodalidade, ele vem com um método que era para mudar o jeito até de se comunicar no layout das igrejas. Nós temos um layout que é como escolinha, um fica atrás do outro, né? O padre Genival vai lembrar bem que lá no nosso tempo de catequese renovada há 30 anos, que o Concílio Vaticano era mais fresquinho, mais novo, né? A gente já falava, catequese não é escola, é encontro de catequese não aula, tal. E a igreja até hoje, então, na questão das tomadas de decisões e das esferas hierárquicas que compõem
os grandes desafios para serem pensados, né? Eles são ainda tomados por bispos, eram homens, a maioria brancos, e ficavam um atrás do outro. E a Sônia vai falar muito disso, o que ela sentiu lá e o que ela viu. Nesse método que foi mexer nas mesas, nas cadeiras, nas rodas de conversa, e como que ela enxergou, como latino-americana, participante também ativa da Assembleia Eclesial, como ela percebeu o sínodo da sinodalidade lá, presencialmente. Ou seja, as duas mulheres aí convocadas por nós e que participaram lá, elas têm algumas inspirações que depois eu vou traçar lá no final a partir de um outro documento. Até aqui, tudo bem para vocês? Está acompanhando o que eu estou falando? Tranquilo. Então, tá. Então, vamos ver agora, com mais detalhes, essa igreja que a sinodalidade trouxe. Como que nós vamos enxergar? É uma igreja missionária sinodal, mas a missionariedade, ela não vem de qualquer forma. E ontem o Sérgio já falou bastante sobre os textos, teoricamente, ali eu peguei e coloquei agora em frases. O Papa Francisco diz que as ações derivam do caminhar juntos e juntas em uma união, em um consenso mínimo entre todos e todas, batizados e batizadas. Ou seja, é consensual a sinodalidade, nós caminhamos juntos e chegamos num consenso. Por isso que precisa ter muito diálogo. Se não dialogamos entre diferentes, não chegamos a um consenso. Por quê? A dignidade, o aprazível e o bom, eles devem estar para além das hierarquias, dos perfis ministeriais e das aparências físicas ou morais. E ele fala isso, eu coloquei também num artigo, que em função da pandemia, a Assembleia ela teve um formato híbrido, mas foram sentidas algumas divergências e algumas diferenças entre as participações. Ou seja, o Papa Francisco convocava para um consenso e para que todos trabalhassem. Mas, na época, se a premissa foi pensada no contexto sociopolítico e religioso complexo da América Latina, muitas coisas não foram pensadas na prática de como seriam os participantes, quanto tempo teria de fala, como seria a dinâmica dos trabalhos, como seriam os grupos, como seriam as falas. E nós tivemos, só para vocês terem ideia, e eu coloco aqui no artigo, por causa da pandemia, híbrido, né? 93% dos participantes foram de forma virtual. 7% só presencial. Ou seja, quem estava em Bogotá, no CELAM, 7%, e foram algumas pessoas que moravam lá. Outra coisa, 94 delegadas e delegados brasileiros, e as mulheres foram a menor proporção, 36%. Ou seja, ficou ainda com o perfil ministerial e perfil de gênero não consensual. Foram 64% de homens, sendo 20% bispos e 20% presbíteros. Ou seja, a Assembleia Eclesial ela já sinalizava um pouco, diante da América Latina e Caribe, o que poderia ser o sínodo da sinodalidade. E também não tinha muita gente participando lá de outras religiões, e tinha um espaço para o ecumênico, ou seja, participantes não foram de outras denominações cristãs no continente para entender o que a gente estava trabalhando. Bom, a pessoa mais jovem tinha 17 anos, e era representante da Pastoral da Juventude do Equador. A mais idosa era uma mulher com 87 anos, de um instituto secular religioso da Colômbia.
Em função dessa amostra, a gente já viu que a Conferência de Aparecida, de 2007, onde o Papa Francisco foi redator, vamos dizer assim, essa conferência já estava contradizendo um pouco aquilo que precisava ser reconhecido. E aí viria sínodo e mais sínodo para tentar corrigir aquilo que se discutiria na sinodalidade. Algumas aparências físicas foram detectadas, ou seja, não tinha PCD, não tinha muitos negros e negras, na questão da etnia, ou seja, aquilo que é próprio da igreja, que no dia a dia nós trabalhamos e convivemos, nesses lugares hierárquicos e de decisão e evento que é exatamente estruturante, ele não estava tendo o consenso de todos os batizados e batizadas. No texto fundamental do Sínodo dos Bispos de 2015, o Papa Francisco ele já alertava para isso. E por quê? Pensando o Concílio Vaticano II, ou seja, falar de sinodalidade hoje, se a gente não entender todo esse processo histórico, nós não vamos entender por que ainda há muito que se fazer agora em outubro, lá em Roma. Ele afirma assim, que a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja, que nada mais é que o caminhar juntos do rebanho de Deus pelas sendas da história ao encontro de Cristo Senhor. Ou seja, é de quem caminha na história ao encontro de Jesus Cristo. E ele recorda ao Vaticano II que esse fundamento do caminhar juntos não é porque o padre mandou, porque o bispo, ele de Roma, falou, mas é a unção do Espírito de Deus, é um senso sobrenatural da fé a todos e todas batizados e batizadas. Ou seja, aquelas proporções que os relatórios já mostravam das assembleias e de tudo que ocorreu no mundo, diz que na África teve uma disparidade grande também, na Europa já era meio que já se esperava, vamos dizer assim. Bom, com todo esse contexto que parece que não vinha de acordo com o Concílio Vaticano II, com as conferências episcopais e muito mais com a de 2007, que foi a última em Aparecida. Nós não íamos entender logo na sequência o que ele estaria escrevendo. Eu peguei um dado só aí, a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Por quê? A sinodalidade é baseada no Evangelho. Nós temos que entender a fidelidade da missão evangelizadora da igreja, e está lá no 1949, tem um texto imenso. Como que nós vamos fazer a renovação e a conversão pastoral e em vista de uma maior fidelidade aos evangelhos? A Evangelii Gaudium, ela convida, então, para essa nova etapa evangelizadora, ou seja, ele escreve um texto já convocando para novos caminhos. E esse caminho é o percurso da igreja dos próximos anos. Isso ele fala bem no início. Ou seja, quando ele faz o mundo, os bispos falarem, vai ter assembleia, se organizem aí, olha o que vocês fazem aqui, chama todo mundo. Nas visitas a de Límina, diz que ele tinha falado muito, e alguns diz que falavam, isso não vai acontecer. Muitas vezes a gente ouve isso na CNBB, e outros falam, não, vamos fazer. Por quê? Ele já sinalizava que o processo era de muito tempo. Eu coloco aí, então, por que a gente teve algumas frustrações no Sínodo da Amazônia. A questão das mulheres, que eu tenho trabalhado muito isso, e o meu olhar de mulher, para quem não sabe, né, embora tenha falado um pouco agora há pouco com o padre Genival, eu sempre enxerguei catequese como algo que era desequilibrado. Por quê? Em todos os lugares, pelo menos aqui na nossa região, onde eu coordenava não só paróquia, depois região, depois foi para a diocese, daí vai formar, mulheres sempre foram aquelas que compuseram a maioria dos catequistas. Algumas cidades, como aqui em Itu, ainda acho que era pior do que Salto, 1 ou 2 homens para 70, 80 mulheres. Eu falei, eu vou escrever sobre isso. Eu escrevi no meu mestrado, na questão catequética, essa disparidade e equilíbrio que não era consensual
com o Concílio Vaticano II, a missão do reino de Deus presente no mundo no evangelizar, nós tínhamos, e eu faço isso depois no doutorado um pouco, para vocês entenderem como que eu trabalhei a questão das mulheres. Nós enchemos os bancos da igreja, nós catequizamos, levamos os filhos, mas, de repente, agora parece que está mudando um pouco, as pastorais estão tomando uma nova proporção, nós temos muitos párocos e diáconos já ajudando, mas não era assim. E o Papa Francisco estava vendo, e ele pedia, a transformação é missionária. E não é assim, missionária para ir na Amazônia. O foco dele era a Amazônia. Mas é assim, saiam da sua comunidade, saiam do seu comodismo, saiam e levem a novidade para outro lugar, desloquem-se, busque sua própria natureza. A questão da Adigentes, que é esse AG2 aí que eu coloquei aí, é assim, peraí, a igreja é missão, e o que nós estamos fazendo como missão? E as pessoas que estão sendo missionárias? De repente, a gente tem uma visão de missão que é sair de um lugar longe, lá para a Amazônia. Eu já fui muitas vezes dar aula lá no seminário do Acre, porque tem um projeto missionário na PUC, onde eu trabalho há 25 anos. E nós vamos, levam seminaristas, voltam, mas tem muita gente que fez coisa muito boa ao voltar desses lugares, e outros não fizeram nada. O Papa Francisco dá a entender no texto que a novidade da igreja para uma renovação, uma reforma, ela deveria estar em vista dessa missão, e que a missão estava sendo deturpada nessa ideia do diálogo. Por quê? Vejam bem, ele fala assim que a sinodalidade era um processo de centramento eclesial, não é só estar ligado ao interesse institucional do ser igreja, mas se é algo que é da essência da igreja, a missionariedade, e a igreja do Papa Francisco é de saída para as periferias do mundo, são rostos ou rostos, como vocês quiserem, concretos. Com dores, esperanças, lutas. Desculpa, quando eu falo demais, começa a dar tosse. Espera aí. Vamos lá. Respira. É isso mesmo. Respira. Eu sou hiperalérgica. Ah, tá. E eu tenho rinite e uma fenda na corda vocal, de tanto falar. Então, eu já fico com o copo d'água e já sei que, se der, eu engolir a água que é melhor. E também o tempo seco agora, sabe? Mas já passou. Não, já passou. É normal. E eu não bebo toda a água do mundo que eu deveria beber também. Vamos lá. As periferias, vamos pegar lá. O Papa Francisco quer uma igreja em saída. Ele quer os rostos concretos. Ele quer a diversidade. Ele quer a representatividade. Para quê? Para sair de um centro de elite eclesial hierárquico. Como que ele propõe isso? Bom, nos textos ele vai falar, temos que anunciar a boa notícia. O reinado de Deus é o do evangelho. Como que nós vamos fazer isso? Então ele coloca no texto, manifestar a ternura de Deus, ungir as feridas, regar a esperança, cultivar a solidariedade, animar as lutas por direitos. A partir do momento que todos os batizados e batizadas são sujeitos eclesiais, todos e todas têm os mesmos direitos humanos. Todos e todas. É a base, inclusive isso é Doutrina Social da Igreja, que é um baita livro, e na Doutrina Social da Igreja, a questão de liberdade e responsabilidade com direitos humanos é a base do compêndio e tirada propriamente dos evangelhos. Por quê? Para o Papa Francisco, uma igreja em saída para as periferias
Não se trata de qualquer saída para qualquer lugar e para qualquer coisa. Eu traduzi aí do meu jeito simples algo para explicar. Por quê? Alguém fala, aí para a periferia eu vou num tal bairro lá, porque lá tem uma população mais vulnerável, mais pobre. Não é só isso. A sinodalidade é complicada porque ela vai além de você escolher um lugar ou uma coisa. Nós temos que entender o evangelho e fazer valer, à luz do evangelho, o anúncio próprio da mensagem para as pessoas necessitadas. Então, aí, ó, trata-se, eu já tinha até comentado sobre isso, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do evangelho. E aí tem um outro problema que o Francisco tem abordado muito até agora, e que muitas vezes, eu vou falar mais para frente, ele não é compreendido, porque ele retoma o processo de renovação conciliar, lá do Vaticano II, veja, década de 60, que fala da igreja como sacramento de salvação, ou sinal e instrumento do reino de Deus no mundo. É a Lumen Gentium, o número 1 de 948. A Lumen Gentium é básica para entender que igreja é povo de Deus, que igreja é instrumento do reino de Deus, que a igreja não salva ninguém, mas ela é sacramento, é sinal. E aí, esse sinal visível, que somos nós, e igreja como nós, eclésia, né? Precisamos anunciar o evangelho para as periferias, para sair da elite, para sair do lugar que está cômodo, nos templos. E ele vai citando uma série de dados aí na Evangelii Gaudium. Por quê? Agora, não aqui, peraí. Errei. Aqui. Por quê? Ele insiste no lugar privilegiado dos pobres do povo de Deus. E pobre no sentido bem amplo, e que é exatamente a opção preferencial pelos pobres, que ele, como latino-americano, ele sabe, convencionou chamar isso, e está na Evangelii Gaudium 198, para entender. Pobre é pobre, sim, e precisamos dar comida ao pobre, ainda ele fala. E tem muitas frases que eu sei que vocês conhecem até melhor do que eu. É uma forma especial, mas é uma forma também espiritual, de primado da caridade cristã. E isso ele pega dos antecessores dele. Ó, se pegarmos a questão da tradição, eu coloquei aí que eu vi o Sérgio ontem falar. Tradição. Hoje está em moda falar de tradição sem saber o que é a tradição da igreja. A tradição com T maiúsculo é a origem, é a base. Aí coloquei com T maiúsculo. João Paulo II trabalhou isso. Não é esse tradiçãozinha, costume, hábito. Eu vou sempre na missa, uso tal roupa, fico lá na porta, recebo comunhão, fico no lado do banco tal, tenho amizade que não é essa tradiçãozinha, é a tradição eclesial da igreja, e está em documentos testemunhado pela caridade cristã. Outra coisa, ele pega textos do Bento XVI, da questão como grande teólogo, aquele livro que ele fala sobre cristologia, ele vai... Está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos com sua pobreza. Ou seja, tem a questão do pobre com os pontificados anteriores. E ele chega a até falar, até João 23, Paulo VI, para ele dar fundamentação teológica para aquilo que ele está trabalhando agora. Ele pega desde o Concílio Vaticano II, ou seja, hoje há quem não queira falar de Vaticano II e se autodenomina católico tradicional, e nós vemos que há uma grande incoerência. A gente vê que tem algo incompreensível, e hoje, quando a Maria Ângela lia, eu estava lendo, pensei na hora, assim, quando a gente rezava aí, o Vadimé contém, em outros textos da sinodalidade tem, a questão da gente não se deixar levar pela ignorância, porque a ignorância tira, afasta do saber e afasta do enriquecimento da igreja e da nossa missão. Isso está muito explicado, explicitado.
Outra coisa, é uma igreja pobre para os pobres, insistindo que a nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica dos pobres e a colocá-los no centro do caminho da igreja. Ó, Evangelho Gáudio. Ou seja, quando nós pegamos a sinodalidade, tem todo um apanhado de conferências desde o Concílio Vaticano II, tem as constituições do Vaticano II e tem os documentos que ele vem escrevendo. Ou seja, a transformação missionária da igreja, que o Papa Francisco tanto tem falado, é assim: vamos voltar à fonte, vamos recuperar o frescor original do Evangelho. Então, quer dizer, ele está dizendo que estamos perdendo o frescor original, ou a fonte do cristianismo, ou a fonte da nossa fé cristã, recebida no batismo, que é a fé no Evangelho. Ou seja, a conversão sinodal, ela é uma conversão missionária da igreja, da totalidade do povo de Deus. E eu coloco aí na diversidade dos nossos carismas e ministérios. Ninguém é mais do que ninguém é de ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. E isso é o batismo. Falando de sacramentos, lá na Sacrosanctum Concilium, né? Quando nós falamos dos sacramentos do Vaticano II, todo mundo ungido pelo Espírito de Deus e recebe a palavra de Deus mais profunda e plenamente e a aplica na vida. E aqui que eu dizia hoje, logo no início, que é o difícil, pegar a palavra de Deus, interpretar o Evangelho, estudar a Bíblia e colocá-la em prática. É a Lumen Gentium 12. Então, faz da igreja, lá no 32, para a gente entender o que é a edificação do corpo de Cristo. É uma ação comum de todos e todas na edificação do corpo de Cristo. Seremos corpo se dialogarmos, se perdermos o medo, se tivermos a coragem, a profética de denunciar muitos equívocos e avançarmos nessa caminhada que é própria de um corpo de Cristo que dialoga, de um corpo de Cristo que é a origem nos evangelhos. E aí eu vou agora, então, eu estou tentando correr, porque eu estou de olho no relógio, e se eu for dar um tempo de uns 20 minutos para perguntas, eu vou ter que acabar até umas 9, 9h05, mas acho que vai dar tempo. Hoje, a terceira parte, então, que eu falava que eu acho interessante para a gente pensar, então, o tema de hoje, que são perspectivas, ou a perspectiva da sinodalidade. Na praxis, nós temos que pensar primeiro, então, essa igreja missionária tal, como ela está organizada? Precisamos reorganizar? Sim. Como? Reorganizar a igreja e a sociedade no qual estamos inseridos. Porque senão não vamos conseguir refletir com clareza a nossa missionariedade. E eu coloco alguns itens aqui. Por exemplo, se pega a Aparecida. Nós temos em alguns lugares ainda as minorias, as mulheres que ainda não têm os mesmos direitos que os homens. Muitas mulheres, e eu vejo que a questão do clericalismo, tem muitas mulheres e homens que aí deixa eu perguntar para o padre se pode. O clericalismo é isso, o padre deu, conferiu, vamos dizer assim, fez a instituição do ministério da pessoa, ela sabe, é competente, estudou. Claro que tem gente que faz focatrua, mas não estou falando desses. E aí nós não temos autonomia nas decisões, nós não temos palavras, muitas vezes, para viver essa missionariedade. E isso já está na Conferência de Aparecida. Ontem o Sérgio comentava sobre isso. Ou seja, como que nós vamos falar de pobres se nós não conseguimos falar, muitas vezes, até da nossa própria condição na igreja na qual trabalhamos, na nossa missionariedade, que frequentemente a gente vê maus tratos, violências, palavrões, e que não são só dentro de casa, dentro da igreja também tem abuso de poder, abuso sexual. Temos muitos casos que são encobertos, e até por pessoas que resolvem não mexer. Então, a clareza de vários pontos na praxis é muito importante. Como que vamos fazer isso? Perspectivas do Espírito, eu coloco aí de novo, e eu depois eu vou mexer nisso aqui. Eu comecei a colar as imagens para vocês entenderem, e eu coloquei aqui o processo sinodal baseado na praxis.
Se tem pontos negativos, como que a igreja precisa ser? Ela precisa ser uma igreja da escuta, precisa escutar o povo, precisamos entender se a gente acredita ou não, se esse nível de exercício místico da sinodalidade que o Francisco propõe, se nas igrejas particulares, nos grupos pequenos, nas instâncias intermediárias, se estão sendo correlatos ao evangelho, ou se alguém já acostumou, viciou com praxes que levam a evidentes desarranjos e que não são nada do evangelho, não são nada exemplares. Então, o compromisso de edificar uma igreja, de renovar, implica conversar e entender até com pessoas que não são católicas, porque nós temos um ranço, muitas vezes, com algumas igrejas que falam, não, ele não é católico, você vai acreditar nele? Espera lá, como que nós vamos trabalhar isso com outros povos diferentes? Bom, temos que entender que, então, a questão da Amazônia, da Assembleia, do Sínodo, das conferências, Conferência Aparecida, outras conferências, Medellín, Puebla, Santo Domingo, tal, já partiam de algumas ideias da missionariedade para tomar forma uma igreja sinodal que apontaria agora para o primado do pontificado do Francisco. Ou seja, Francisco adverte, só na medida em que estes permanecerem ligados abaixo e partirem do povo, dos problemas do dia a dia, é que pode-se começar a tomar forma uma igreja sinodal. Ou seja, ele fala assim, pode-se começar a tomar forma uma igreja sinodal. Por quê? Na questão da Amazônia, nós tivemos problemas, por exemplo, não foi à frente a discussão sobre a diaconia das mulheres, ou dos padres casados. Ou seja, numa Amazônia que manteve o clericalismo, manteve o patriarcalismo, e não deixaram avançar. Nesse sentido, não renovou a missionariedade, porque as discussões foram claras lá, tanto na Assembleia, no CELAM, aqui no Brasil, porque a discussão era muito evidente aqui com a REPAM, e os bispos da CNBB, que são da REPAM, e até pessoas que trabalham com os problemas da Amazônia, podem ver naquela faixa lá, já dizia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Ou seja, se não trata da natureza, não trata do ecossistema, não trata da Amazônia, não trata da igreja sinodal, a coisa não avança e não tem missão. Por isso, vem luzes e sombras no processo sinodal. Se não tratamos, como que nós fazemos? Não é só arrumar a mesa de uma forma diferente. Não é só fazer as cadeiras em frente umas das outras para a gente conversar entre diferentes. Então, eu coloquei essa foto, que ela é bem emblemática, que é para a gente entender. O Papa sinalizou, a assessoria dele falou, e, claro, é muito melhor olhar uma mesa circular onde todos partilham juntos e caminham juntos, do que uma escolinha ou filas de cadeira, como são nos teatros. Mudou e avançou. Isso nós temos que ver que é luz. Entender que o Papa Francisco, como bispo de Roma, estava numa mesa junto com outros bispos e junto com leigos e leigas. Embora os números de leigos e leigas mostram que nós somos a maioria na igreja, mas lá ainda éramos bem a minoria. E quem estava lá se sentiu muito acuado ou acuada. Por quê? Nessas mesas também haviam métodos que apontavam para pontos positivos, ok, mas tinham métodos que eram negativos no processo sinodal daquelas mesas. Pensemos um pouco, e eu coloquei essa foto, pensemos um pouco na Amazônia, ou onde as nossas igrejas, as nossas comunidades se reúnem numa garagem, num barracão, num quiosque no meio das aldeias indígenas. Ou seja, quando chegamos no Vaticano e tem algumas pessoas fechadas e que não deixam algumas partes avançar, nós podemos pensar,
As contradições já estão no layout da mesa. E isso, quem estava lá que trouxe, que eu estou falando em função do que eu tenho estudado, mas mais até por quem estava lá. E não só a Sônia, não só a Cristina, mas outras irmãs. No mesmo período, no passado do sínodo, eu estava em Roma com o CWC, que eu faço parte, que é um Conselho Mundial de Mulheres Católicas. E nós estávamos num colégio, onde a gente sempre fica, e tínhamos reuniões e tal. Mas as mulheres que estavam dentro do sínodo lá, atrás dos muros do Vaticano, cada dia vieram 2 ou 3 contar para a gente, em várias línguas, o que estava ocorrendo lá. Vinham com tradutores. E me chamou muito a atenção. A Sônia foi um dia, e como eles têm dificuldades para entender o português, muitas vezes não entendia o que ela falava, mas foi muito bom. Agora, eu achei muito interessante uma religiosa da Índia, uma do Cazaquistão, tinha umas mulheres lá com outros contextos, levando outros resultados, e que estavam enxergando como era essa mesa circular que estava acontecendo lá para discutir a sinodalidade. E eu coloco algo aqui que o Agenor Briguente falou no Observatório Eclesial, e está num livro dele, que é assim, ó, e ele estava lá como assessor, e é assessor do CELAM, e ele vai agora de novo junto com a Maria Clara. O todo é mais que a soma das partes. Sem debates, as partes não avançam no todo. Sabe por que essa frase? Porque em algumas mesas os debates não aconteceram e as partes não avançaram em temas que eram muito profundos. Foi isso que ocorreu também no Sínodo da Amazônia. Alguns discutiam, alguns falavam, vinham os burburinhos, e acho que é aí que é importante a gente saber pela a imprensa, que eu acho que tem um papel sagrado hoje para alertar a sociedade, embora tenha gente que não gosta. Por quê? Devemos ter cuidado com fake news em grupos religiosos, pois as tecnologias e a inteligência artificial, elas deturpam ideias do evangelho. Agora, trazem contradições, mas muitas vezes elas podem ajudar no sentido de minimizar conflitos e buscarmos resultados para avançar um pouco mais. Por quê? Na sinodalidade, algumas coisas não avançaram. Aí, vamos lá. Como que não avançou? Eu vou colocar 10 perspectivas para ir acabando até umas 9h05 aí, e selecionei as 10 diante daquilo que a gente tem estudado na teologia no Brasil e na CNBB. Agora, isso aqui são 10 resumidamente, depois vocês poderão até encontrar outras. E eu peguei pela ordem. Primeiro, o batismo é a centralidade da sinodalidade. Sujeitos eclesiais por uma igreja acolhedora inclusiva desde a sua linguagem. Ou seja, eu falo para os meus alunos sempre, vocês não esquecem de colocar mulheres junto com homem aí. Se você falar ecologia, ecossistema, criação, e falar assim, o homem está deturpando não sei o quê, o homem deteriora o ambiente. Eu risco com vermelho, quando é online, eu risco e dou 0 na folha, e escrevo, não quero a linguagem exclusiva. O homem não é mais, na língua portuguesa, sinônimo de humanidade. Mulheres estão lá. Aí eles começam a rir, por quê? A linguagem inclusiva, ela está até na missa, nos nossos cultos, irmãos e irmãs, assim. Hoje também nós falamos homens e mulheres nas nossas orações e tal. Viram que, em alguns idiomas, o problema da concha linguística estava trazendo problema na sinodalidade. Ó, linguistas que estavam lá. A inclusão do laicato, sobretudo das mulheres, ó, não avançou, porque lá mesmo tinha clericalismo e dualismo. Clérigos que não queriam ouvir a leigas e leigos no plenário, como elas contaram. E falaram assim, não, eu vou falar. Alguém falou para uma delas, não, mas pode resumir, não precisa falar tudo isso que a gente já debateu na mesa. Ela falou, não, eu vou falar e vou falar em português. Por quê? Ainda temos alguém que nos barra. Os pobres devem ser tratados como sujeitos. Em muitas regiões, falar de pobre parece que estavam falando de pobre espiritual. Não, é o pobre que passa fome, que não tem casa, comida e roupa lavada. No 4, as pequenas comunidades eclesiais
devem ser valorizadas. Porque a pergunta foi, por que não valorizaram a questão da diaconia e da ordenação presbiterial para casados na Amazônia? A Amazônia é uma comunidade desvalorizada ainda. E não apenas por grupos, mas nós vamos ver que tem grupos midiáticos hoje fazendo muito mais sucesso do que as comunidades das aldeias da Amazônia. Um outro ponto que eu acho muito interessante, que foi falado e que faz na pauta, mas que pode ser negativo, é a formação nos seminários. Por quê? A formação teológica nos seminários, e que hoje ela precisa de muita formação, não só a teológica, mas formação moral, formação na comunicação, na administração, ela ainda é feita por presbíteros, e muitos deles são pré-conciliares. A formação, muitas vezes, vem sacerdotalizada por uma casta que o Agenor Briguente falou, nós somos casta perfeita. Não é, muitas vezes, a formação de uma igreja toda ministerial. E a gente vê isso ainda em muitos seminários. E com as mídias e os grupos midiáticos, a formação teológica nossa, em prazo de minutos, nós estamos falando aqui, daqui a pouco tem outros já sabendo, passam para outros, e trazem problemas na formação teológica, por simplesmente a gente colocar uma palavra a mais, ou por eu falar assim de mulheres, eu falo sempre que os seminaristas falam, deixa eu, na entrevista, falar com a professora Ivenise, e eu vou falar bem de catequese e vou falar bem de mulher, porque daí ela vai me dar nota. Eu já, quando entro, eu falo, ó, não fale nada de catequese nem de mulher, porque isso eu já sei que vocês vão querer nota, eles dão risada. Por quê? Já vem com um discurso pré-determinado para ter um resultado efetivo, não de aprendizagem, mas como garantia, como um oportunismo, para obter algo que é o resultado final que estão almejando. E isso vem num problema de relação de poder. Bom, agora vamos lá, a segunda parte, porque depois os outros slides que estão ali, gente, são só umas mensagens e uns textos que eu tenho escrito para vocês, caso queiram, vocês depois podem até pedir para mim. Outra coisa, número 6, a transparência institucional. Transparência institucional é coisa concreta e que envolve economia e política, e é, por exemplo, prestação de contas da hierarquia ao povo de Deus. O nosso dinheiro não salva no céu, salva na terra e salva comunitariamente. E dinheiro não é de grupos corporativistas, como a gente vê muitas vezes em esmolas na rua. Não, quando nós olhamos dentro da igreja aquilo que é dividido em função daquilo que é necessário para o bem da comunidade, da missão da igreja. Outra coisa, por isso, a superação da xenofobia eclesial. E isso o Agenor Briguente e o Wagner Lopes colocou no livro, que é repensar a cúria e o primado. Não só a partir do Vaticano, primado papal, a hierarquia no sentido geral da igreja e o lugar de todas as pessoas. E aqui entra o que nós estamos fazendo, ó, formadas com criticidade na reorganização eclesial e eclesiástica. Que hoje a gente já sabe que em muitas dioceses tem mulheres, tem pessoas LGBT que são muito bem formadas, tem pessoas que são especialistas na área e que estão trabalhando nas cúrias, mas isso há pouco tempo não era permitido porque era causa de discussão, porque os moralistas de plantão entravam como algo assim, aquelas pessoas não são de Deus, não podem, por mais que sejam capacitadas, não podem aqui falar. E uma coisa séria que foi apontada nos documentos como dado negativo e que precisamos, no caso, ajudar, é a solidão do Papa. Há muitos assessores e os bispos que trabalharam junto com ele que dizem que ele continua muito sozinho dentro da própria casa, porque há muitas discussões e ele não pode contar com muitas assessorias, porque há uma ausência de bispos e assessorias para ajudar efetivamente a ele nos trabalhos do dia a dia. Então, eu coloquei entre aspas aqui, até o que dizem que dentro da sinodalidade havia trabalhos de grupos, e que tinha até jovens trabalhando do lado de fora, mandando mensagem lá para dentro,
que era já para começar a pensar um novo conclave. Na cara dele, nas mesas ao lado do Papa, tinha gente falando sobre isso, e que alguns cortaram, e que houve, vamos dizer, um debate para falar, pera lá, se imagina, então, o que pode ocorrer. Então, eu estou colocando com transparência aqui dados e que não são trazidos de WhatsApp, não são indicados por pessoas que não conhecem, são por assessorias e que estavam lá, para a gente entender que a sinodalidade não é difícil só na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa universidade, no nosso grupo, mas desde o Vaticano. Então, há urgência, a necessidade de implementar a formação a partir do Vaticano II, da doutrina social da Igreja, de fé e política, de uma catequese exatamente enculturada e renovada. Ou seja, o Vaticano II e as conferências estão aí para mostrar para a gente o espírito do povo de Deus, é processo sinodal. E não é a Igreja sinodal uma monopolização de alguns grupos. Os grupos neopentecostais que eu digo aqui, que surgem com o neopentecostalismo, muitas vezes fazem barganhas nas nossas cidades até do saber. E eu estou falando porque hoje me passaram, em Salto tem uma escola paralela, teológica, e é católica, me falaram. Hoje me mandaram de longe, mandaram o link e tal. Ou seja, os católicos que querem estudar, que querem se formar, vão falar o quê? Onde eu vou estudar e qual que é de verdade baseada no Evangelho, ou é de tal grupo? Daí eu fui ver, é um grupo que tem origem meio neopentecostal. E o saber e o poder do serviço próprio desses grupos, eles são fanáticos, eles são moralistas, patriarcais, e olha, não vão gostar nem um pouco que uma mulher teóloga de igreja esteja falando isso. Mas não tem problema, isso aí eu lido bem com isso. Mas o povo de Deus precisa e merece entender esse processo sinodal com uma formação qualificada. E do serviço próprio de Jesus Cristo, que é além de segmentos fanáticos doutrinais, que leem a Bíblia muitas vezes com oportunismo, vestem umas roupas por aqui próprias da pena das crianças. Ou seja, precisamos ver, então, a nossa sinodalidade, que acho que a gente avançou muito, e que, há um tempo atrás, eu não ficava sabendo de muita coisa, numa cidade aqui que é um ovo de codorna, mas hoje já ficam sabendo, quem estuda sabe, tem pessoas já denunciando. Para quê? Para ajudar os párocos, ajudar os diáconos, ajudar nos trabalhos ministeriais, ajudar as pessoas. Acho que avançamos, mas nós temos ainda coisas a fazer. E aí eu coloco, então, diante desse contexto de positivos e negativos, eu vou ler rapidamente algumas intervenções do Papa no Sínodo de 2023 e que agora deve ser retomada em 2024. Ele diz assim, quando os ministros excedem o seu serviço, e ministros aqui está falando de todo o povo de Deus, a igreja ministerial, tá? Então não vamos ler só ministro da Eucaristia, ministro ordenado, padre, não. Excedem o seu serviço e maltratam o povo de Deus, desfiguram o rosto da igreja com atitudes machistas e ditatoriais. Basta lembrar a intervenção da irmã Liliana Franco. Ela estava lá, tá? E é aqui da América Latina. É excelente a intervenção dela. Pegue no YouTube o que vocês acham. É doloroso encontrar em algumas secretarias paroquiais a tabela de preços dos serviços sacramentais em estilo supermercado. Ele fez uma outra intervenção numa das mesas. Ou a igreja é o povo fiel de Deus a caminho, santo e pecador, ou acaba sendo uma empresa de serviços variados. E quando os agentes de pastorais tomam este segundo caminho, a igreja torna-se o supermercado da salvação e os padres meros funcionários de uma multinacional. Isso foi uma outra mesa, e daí fizeram uma tradução que eu peguei lá a partir das intervenções lá em outubro do ano passado. E uma última, eu peguei 3 aí para ficar mais fácil. É aqui o próprio do clericalismo. É a grande derrota que nos leva ao clericalismo, e isto com muita vergonha e escândalo. Basta ir às alfaiatarias eclesiásticas de Roma para ver o escândalo dos jovens padres experimentando batinas e chapéus, ou alvas e roquetes com renda. O clericalismo é um chicote, é um flagelo,
É uma forma de mundanismo que surge e prejudica o rosto da esposa do Senhor. Escraviza o povo santo e fiel de Deus. Essa foi uma das últimas intervenções dele, quando as mesas discutiam o clericalismo e tinha alguém que não queria falar, disse que deu um treque-me-treque lá. E é isso. Eu agradeço imensamente. Aqui estão algumas referências e, no final, eu coloquei textos meus. Ó. Eu tenho todos esses textos que eu tenho escrito muito, discipulado de iguais, relação das mulheres, relação... Ó, são textos e artigos, estão no meu Lattes, tem ministerialidade, laicato, mariologia. São muitos artigos aí, alguns em coautoria com alunos. Ó. Coloquei uma parte do que eu tenho escrito nesses 20, 25 anos, para vocês terem uma ideia. Tem espiritualidade em Santa Teresa, que quando eu fui em Ávila para falar da espiritualidade dela no povo da América Latina, e aí eu fui colocando capítulos de livros, tem um último discipulado de iguais que saiu ano passado, então, para vocês saberem. E aqui as referências de hoje, para vocês saberem um pouco mais. Então... Esse material eu posso disponibilizar? Pode distribuir, pode tudo, o que vocês quiserem, inclusive os artigos. Obrigada. Atualmente eu não tenho mais nada para... Pode, tá bom? Tá então, ótimo. eu passei ainda uns 8 minutos, eu queria acabar antes, para ver se tinha perguntas, né? Pessoal, aproveite a chance para fazer uma pergunta. Eu fiquei escandalizada hoje lendo o jornal, quando na Assembleia de São Paulo, da cidade de São Paulo, há uma pessoa, um político, com uma lei. Já sei. A lei contra você alimentar o povo da rua. Isso. Aí, quando você vê como é anti-evangélico isso, né? Quando deixa tão claro tua fala, a preferência pelos pobres, e o Papa Francisco, com suas intervenções, dizendo a igreja tem que atender as pessoas, tem que valorizar, e isso é evangélico, isso está na Bíblia. E aí vem esse político fazendo isso especificamente para tentar derrubar toda a ação do padre Júlio Lancelotti. Aí você vê a incoerência, né? E isso é estarrecedor, né, professor? E isso está dando muito o que falar, porque é um problema político, né? Então, você vê como a fé e a política elas andam tão juntas, né? Que há hipocrisia. E sabem hoje já, tem até abaixo-assinado para isso, já para mostrar o contra, porque já sabem o porquê, né? O oportunista. E tem muitos católicos apoiando, católicos que eu digo bem entre aspas, porque não dá para entender alguém que, né, celebra, que vive a mística da igreja e do evangelho, se é favorável a uma pessoa para não dar comida para quem tem fome, né? Então, Mateus passa longe do evangelho lá, 28. Mas essa lei, parece que estão recuando, sabe? Pelo que me falaram, até o assessor, os padres da Cúria de São Paulo, do grupo que eu participo, eles têm dito que parece que agora tem muita gente já do lado do padre Júlio Lancelotti que ele não vai parar com isso, vai continuar, mas é um problema político em São Paulo, e que nasce desses grupos fanáticos religiosos. Acho que dá para dizer que é político-econômico, né, Evenise? Porque tem toda a questão da especulação imobiliária na região central. É um terror isso. Então, é uma associação aí de questões religiosas e econômicas, vamos dizer assim. Isso, é isso mesmo, Sérgio. E imagina os padres ali, tem uns párocos que estavam tentando ajudar o Júlio Lancelotti. Estou num grupo com eles. Gente, é muito complicado trabalhar pastoral, trabalhar, sabe? Até para rezar uma missa, e quem vai na igreja e como faz, sabe? É um negócio muito complicado mesmo, porque envolve a economia, envolve isso que você disse aí, o patrimônio imobiliário ali do centro, e vão se meter lá com os pobres marginalizados que estão passando fome. É complicado isso. Né?
É um projeto de lei, mas acho que foi aprovado na primeira etapa. Parece que agora estão com esperança que não seja aprovado na próxima fase. Na verdade, foram 42 vereadores que aprovaram o projeto, né? A gente já tem a listagem aí na Comissão de Justiça e Paz. E aí o que a gente começou a organizar pela Comissão Estadual? Exatamente entrar com ação judicial porque é inconstitucional. Se eles não vivem o cristianismo, porque se dizem cristãos, são evangélicos, né? A maioria que votou ali, mas também tem católicos, como você está colocando, católicos que dizem-se católicos, mas que não vivem verdadeiramente a nossa doutrina, a nossa fé. E aí o pessoal está argumentando exatamente, mas Mateus 25, não fala que cada vez que você dá de comer a quem tem fome, dá de beber, acolhe, dá visita quem está doente, quem está preso, acolhe o estrangeiro. Não é a mim que você fez? Não é o texto vai dizer que Jesus diz, cada vez que fizer isso a uma dessas pessoas, é a mim que está fazendo. E aí o grupo começou a distribuir uma foto de Jesus, eu até coloquei lá no Face, uma foto de Jesus com a multa. Acabei de dar comida aos pobres, agora vou pagar 17 mil, tá. Porque a multa vai ser desse valor. Se o projeto for realmente referendado, é isso que eles querem, 17 mil para cada pessoa que ajudar a um morador de rua, uma pessoa que está faminta, uma pessoa que não tem o que comer, que não tem onde morar, então vai ser 17 mil. Só que isso é inconstitucional também, a nossa legislação não permite isso, então a gente também está trabalhando nessa área. Desculpa, cenário... eu levantei a polêmica, mas é estarrecedor isso. Não. Quando fica tão evidente que uma das perspectivas é a opção preferencial pelos pobres, e isso choca, isso revolta. Né? Desculpa eu ter... Desculpa, alunos, eu passei... Está certo. Eu fiquei escandalizada, então não dava para não falar. Gente, aproveite, pergunte. Pode me perguntar. Nessa questão social, posso dar uma colocação? Claro. Aqui em Itu, nós aqui da Pastoral, o nosso trabalho é intenso, né? A Dolene sabe, o José e a nossa coordenação diocesana sabe como nós trabalhamos aqui. Conseguimos chegar até no Conselho de Segurança. E graças a Deus tem uma confiabilidade do nosso trabalho aqui em Itu. E com esse trabalho, que a gente já vem batendo aqui 9 anos na porta do Poder Público, para ajudar esses irmãos de ruas, que a gente trabalha nesse intuito que tem que alimentar, tem que dar uma dignidade para eles, mas também não é só levar marmita, levar um cobertor, uma touca à noite para passar frio. Então temos que humanizar essa situação. Então nós, aqui em Itu, em outros lugares também de nossa comunidade católica, tem as Fazendas da Esperança. E aqui em Itu nós temos essa Fazenda da Esperança. E nós estamos tentando conversar com a parte social novamente, pelo Conselho de Segurança, e obrigar eles a fazer essa parte social, fazer junto com o Poder Público uma contrapartida com empresas que querem instalar aqui no município, dar força para a Fazenda da Esperança se constituir aqui no município, de fato, como é fazer a dignidade humana. Tirar esses irmãos de ruas, colocar lá e dar dignidade para eles terem condições de voltar à sociedade novamente. Só que quando a gente foi conversar com a parte social, eles não souberam dizer quantos irmãos de ruas tem, quantas marmitas eles dão por mês, quantos cobertores eles dão para a nossa sociedade aqui, dessas nossas pessoas em situação de rua, e mais ainda a gravidade. A criminalidade aumentou, que tem pessoas com essa parte de não ser confiável, né, que eles vêm de outras cidades e se envolvem dentro ali só para poder se esconder lá dentro, que essa parte que são pessoas que já vêm com esse intuito, né, roubar, assaltar e se esconder junto com esses irmãos de ruas. Eles vão nesse centro pop aí pegar, tomar banho, se higienizar. Não pede nem documento, essa centro pop aqui do município, não faz nenhum cadastro de quem está entrando e quem está saindo.
Ó a periculosidade que tem para as pessoas que até que trabalham dentro da parte social lá dentro. Eles não sabem nem, não deram nenhum número para nós. Tem assistente social que trabalha dentro desse parte social aqui de Itu, que não sabe nem o que estão fazendo, nem a secretaria dela sabe o que faz lá dentro. Então, nós estamos reunindo de novo, junto com o comando da Polícia Militar aqui, para a gente ter nova reunião com o poder público, para poder fazer eles trabalhar em conjunto, fazer ações no município, para poder ver quem é, quem não é, e dar dignidade para essas pessoas, que só anda aqui nas marginal aqui, e nas empresas que tem marquis, parece que o leito deles é a beirada, então não tem ninguém cuidando dessas pessoas aqui. As igrejas fazem um trabalho bonito, lindo, tem até outras igrejas de outras denominações, mas a gente reconhece o trabalho deles social também, que faz um grande trabalho, mas o poder público, ele deixa muito a desejar aqui no município, que piorou cada vez mais por falta de incentivo deles, coragem deles fazer alguma coisa, que isso gera um pouco de recurso para eles, né? Quanto mais tem gente na rua, mais dinheiro eles arrecadam para poder fazer a parte social, mas esse dinheiro não é destinado. Então é uma coisa até meia vergonhosa de falar, porque o município não trabalha de acordo com a parte social, que agora nós aqui como igreja, que a pastoral é de saída, a nossa pastoral aqui de Itu é de saída, nós vai a campo, nós vai nos bairros mais simples, ver a situação deles, como que tá, a gente leva ao poder público e num diálogo aberto, por mais que eles gostem ou não gostem, nós leva a situação de fato com números, fundamentos, para poder ter forças e com um diálogo coerente para poder mostrar em números para eles. Que é isso que eles não têm. Só tem secretarias, um monte de diretoria, mas ninguém sai para a rua a trabalho. Ô, Jacinto, obrigada. Nós somos vizinhos, então, hein? Você é de Itu, qual local, Itu? Eu sou Salto, que eu moro. Salto, eu sou aqui de Itu, eu moro aqui no Jardim Santa Laura, próximo aqui do Rancho Grande. Eu sou da paróquia São Judas Tadeu. Ah, tá, aí eu conheço, aí eu sei onde é, lá em cima, é um lugar bom, mas tem muito para trabalhar mesmo, e não é só em Itu, o Salto está nessa situação, eu converso com o pessoal da pastoral e da igreja, acontece que o poder público, muitas vezes até as verbas, eles não destinam para as obras de caridade, até, por exemplo, um lar de idosos aqui, uma casa da mulher em Salto, tenho que brigar lá, por quê? De certa forma, essas pessoas são abnegadas, como você, trabalham, fazem a pastoral e tal, mas o poder público não ajuda, né? Então, a gente tem que cumprir a tarefa que é o privado pelo público. A doutrina social da igreja fala muito disso, porque nós temos que exigir mesmo, e os conselhos tutelares têm que estar em cima, são todos voluntários, né? E que nós fazemos nosso papel de cristão, socialmente, né? Pensando, mas que os órgãos públicos estão longe. Mas quando eles querem ficar perto para pedir voto na época das eleições, eles vêm e começam a agilizar algumas intervenções. Salto também está bem parecido com isso. E ainda bem que vocês têm conseguido, porque alguns bairros sempre são mais penalizados com essa falta de ajuda pública do que outros, né? É uma coisa interessante que o ano passado eu tive reuniões com a Secretaria de Obras e Planejamento também aqui do município e também da parte da saúde. No começo do ano passado, eu conversei com eles dos bairros mais humildes que tem fora da zona rural, na zona rural que é mais afastado da cidade, que está numa precariedade que você não imagina. Tem aglomerações lá de 500 pessoas, 300 pessoas, tem um aqui que tem quase 800 famílias morando lá dentro. Então... E tem essa parte de meio ambiente, esgoto correndo no meio da rua, falta d'água, não tem quase iluminação, barracos de madeira. Inclusive eu fui esses dias fazer uma visita de manhã, cheguei lá, estava início do incêndio numa casa, que a instalação elétrica tinha fechado em curto. Graças a Deus que eu cheguei na hora certa, eu também sou dessa área elétrica, né? Aí desliguei tudo que tinha que desligar, ajudamos a apagar tudo e comecei a emendar os fios que precisava lá. E voltou ao normal. Graças a Deus eu estava lá naquele momento. Mas o ano passado que eu estava falando, que a gente foi se reunir com eles, mostrei a realidade desses bairros, eles falaram para nós assim,
olha, nós não podemos trabalhar aqui, porque esses terrenos ainda são irregulares. Nós não podemos fazer uma gestão pública aqui dentro. Aí eu logo, a Ludolane me conhece, eu sou verdadeiro e falo para quem que tiver que falar, e eu não tenho político de estimação. Eu falei assim, só que vocês estão esquecendo que o ano que vem é eleição. O ano que vem vocês vão pegar essas criancinhas aqui, ranhentinha, peladinha, no colo e beber água junto com a mãe e o pai e falar assim, ó, nós vamos dar um jeito nesse bairro. O ano que vem que é eleição. Por que não fazer agora, se tem condições? O ano passado fizeram, no mínimo, 2 ações sociais dentro desses bairros, porque nós fomos lá e mostramos a realidade, que mostramos para eles que precisava ser feito alguma coisa lá dentro. É isso não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Opa. Sim, quem está falando? Sou eu. Desculpa, Luiz, eu te interrompi aí. É Michele, aqui de Campo Limpo. Falar, Michele. Boa noite a todos. No início, Maria Ângela, você comentou que mandou a documentação da reunião de ontem, ou estaria mandando. Eu não sei se você compartilhou com o pessoal. Você está com o microfone desligado aí, Maria Ângela. Eu depois mando o material, eu estou esperando. Agora eu tenho o material da professora, peço para o Sérgio também material dele, e tem mais alguns documentos que eu vou pôr nos grupos, pode deixar. Legal. Eu tenho tentado anotar aqui várias coisas, porque as apresentações são muito ricas. Parabéns ao Sérgio e Venise também. Eu adorei, gostei muito, mas eu gostaria de ter essa documentação para reler, estudar e aprender um pouquinho mais, viu? Mas eu vou, inclusive, colocar o relatório síntese nos grupos, vou pôr no centro, e aí os coordenadores passam para vocês. Legal. E o Vadimeco também eu vou colocar, porque acho que é bom ter todo esse material em mão, né? Claro. O material do Evenise, o material do Sérgio, vamos ver se o professor de amanhã, o Rodinei, também fornece para a gente o material. Que aí a gente aproveita o mês de férias para estudar mais isso mesmo, está certo. E aproveitando aí, parabéns aí a todos vocês aí pela organização, apresentação. Achei ótimo. Vamos fazer isso mais vezes aí, na medida do possível. Ok. Obrigado a todos. Obrigada, Michele. Evenise, me parece que há uma certa dificuldade para assumir a sinodalidade como algo que possa ser possível de acontecer na prática, né? Me parece que a sinodalidade é uma questão até de mudança de mentalidade. Acho que por isso que demora e é um processo, né? Desculpa, Evenise, boa noite. Pegando esse gancho da Maria Ângela, você roubou minha pergunta aqui, Maria Ângela. Ai, querido, perdão. Não, imagina, de forma alguma, colocou muito melhor do que eu colocaria, porque depois de tudo isso que foi apresentado, a gente olha para dentro da nossa própria paróquia e fala, nós estamos tão longe, mas tão longe de tudo isso que foi trazido, né? Então, dentro do grupo, eu sou ministro extraordinário, sou catequista, e a hora que eu olho, por exemplo, essa questão de representatividade racial, se a gente tiver 1 ou 2 negros num grupo de 30, 40, é muito. Né? Se a gente vai para o lado dos catequistas, aí, normalmente, todo mundo fala as catequistas, aí eu me sinto, né, prestigiado, é o contrário. Como que a gente consegue trazer essa sinodalidade realmente para dentro da nossa casa? Né? Porque a gente tem esses encontros tão fantásticos e precisa realmente ter, mas a hora que a gente olha dentro da nossa casinha aqui, parece que está tão longe disso descer, o clericalismo, então, que tudo não, é o padre que decide, é o padre que fala, é o padre que faz, é o padre... Você fala, gente, mas a gente precisa andar, falta televisão na sala de catequista. Ah, não, mas a gente precisa ver com o padre... Você fala, cara, mas então como que a gente trabalha? Isso. Exatamente, Luiz, isso que você está dizendo, e a Maria Ângela perguntou, essa cultura, né? Que, olha, tem esperança. Outro dia eu dizia assim, estou nessas paróquias e comecei em Salto, fico muito mais em Campinas, que não é diferente daqui, pelo que eu trabalho na universidade, a cultura não muda. Temos avanços, sabe, já, assim, sinalizando, mas nós temos que ter um maior cuidado
porque tem isso que você aponta. Muitas vezes uma coisa material, vamos pegar lá uma televisão para comprar, o clericalismo está lá. Eu estava numa palestra, a cultura, numa palestra sentada, e é uma palestra de semana teológica, eu estava no intervalo, eu não estava em sala de aula trabalhando, e na frente tinha uns grupos lá. E olha, a tecnologia é outro problema, eu nem queria abordar isso hoje, eu vou falar no congresso a semana que vem sobre a IA, se ela ajuda ou não ajuda nesse segmento cultural novo aí da teologia e da pastoral. Por quê? Gente, como ela perturba. Eu trabalho com tecnologia, a gente precisa, não estamos na aula aqui. Tá ótimo, vamos falar. Só que, no dia lá, eles estavam falando sobre sinodalidade. Na nossa frente, nas próximas cadeiras, assim, eu via todo mundo com o celular e eu estava enxergando o que eles estavam vendo, né? Ali tinha seminarista, padre, leigo, leiga, todo mundo. A pessoa sozinha, naquele baita auditório de 400, 500 pessoas lotadas, lá tinha um monte de gente. Eles estavam olhando o preço do Shopee, puxando coisa com o dedo, dois estavam vendo túnica para comprar. Eu dei um cutucão num deles na costa, ele ficou morrendo de vergonha. Por quê? Gente, se ele não quer aprender a disseminar uma nova cultura, entender sinodalidade, campanha da fraternidade, o que eles estavam lá, estavam comprando coisa no celular, vê o problema, então, da inteligência artificial, da tecnologia. Porque essas pessoas vão entrar com essa mentalidade e vão estar na hierarquia comandando algumas coisas que nós estamos vendo que já está errado, vai ficar mais. Aí ficaram bravos. Pararam, desligaram o celular, colocaram embaixo do bolso e tal. Estou dando exemplo porque a tecnologia está ajudando a gente a ser até muitas vezes mais clericalista, porque aí deixa eu perguntar para o padre pelo WhatsApp, porque tem número. Deixa eu perguntar não sei para quem. A representatividade é um negócio medonho. Por exemplo, quer ser tão cristão, deixa eu perguntar se tem uma menina lá que é trans, não é menina que era trans, é transgênero, é assim, é ser humano igual, ela vai trabalhar e vai fazer tal trabalho em tal lugar. Não, mas a gente não quer ela no nosso grupo. Dentro da igreja tem a mesma história, a gente na liturgia separa, nas pastorais, no canto, na música. Isso é problema, nós temos que disseminar uma nova cultura, que a Maria Ângela fala, e que é muito complicada. Da boca para fora, nós falamos que acolhemos todo mundo, que a igreja é ampla, que nós abrimos o espaço para todo mundo, mas não tem. Assim como nós temos, eu falava com a minha mãe, que fez 100 anos outro dia, e ela lembrou do padre João Marrom, aqui em Salto, porque ela ia na pastoral de saúde, né? Igual ela é cadeirante e tal, e não sai de casa. Mas falei, mãe, a senhora está vendo isso na Rede Vida? Ela está ruim assim. Entendeu o que ele falou? Sabe quantos padres negros a gente tem na Diocese de Jundiaí? Falei para ela. Ela fez assim, eu sei que tem um, que acho que é o padre João Marrom, que ele trabalhou aqui em Salto, né? Eu falei, mas deve ter uns 2 ou 3. Morreu um, tem um outro. E o problema não é só do clero, é quem vai estudar teologia. E de onde vem? Para quem estuda? É para ficar na hierarquia. Tem algumas camadas de pobres que nem que sejam vocacionados não chegam lá. E alguns chegam, principalmente se for parentes. Tem um nepotismo eclesiástico também, que eu nem apontei aí, viu? E o nepotismo é outro problema que nós temos que sanar. Não sei como. Esses ismos, eles têm eu falo que tem um kit, um combo, que ele vem do clericalismo, do patriarcalismo, vem o racismo, o machismo, vem o nepotismo, o corporativismo e vem o elitismo. O elitismo é assim. Eu estou estudando, só o spoiler que eu falei ontem, assim, eu estou trabalhando porque foi um bispo da CNBB que me pediu, eu falei, deve ter algo aí, eu vou estudar. Eu estou estudando alguns grupos de novos movimentos e novas comunidades que estão surgindo. E elas estão surgindo pós-pandemia. Vocês já viram falar na Mães que Oram pelos Filhos? Arrebanham multidões. E eu estou fazendo uma entrevista e é muito interessante para eu entender as mulheres orar, o que é rezar, e os filhos. Como que elas despontam pós-pandemia e como que elas conseguem entrar na igreja
estão representadas na CNBB com livros. Eu estou lendo 2 aqui para poder fazer o artigo, e um deles ela me deu. Que, ó, isso aqui é o desenho, tudo tem em camiseta, tem tudo. Isso aqui é liturgia para sacramentos e catequese. Como que essas mulheres entram? Igualzinho a questão do terço dos homens. Aí eu perguntei, viu, vocês não acham que está tendo um corporativismo, homem com homem, mulher com mulher? No meu tempo era Luluzinha e Bolinha. Vocês estão fazendo isso na igreja? A dona lá falou para mim. E ela é empreendedora do agronegócio, o marido é cheio do dinheiro e nasce em Vitória, esse grupo. Já entrevistei, agora ela quer que eu vá no Expo Católica falar com ela. Talvez eu vá. Por quê? Tem alguns movimentos novos surgindo no Brasil com boa participação de muita gente, mas estão se unindo com gênero. E nessa que eu perguntei, tem muitas negras? Tem pobres? Tem, eu vou mandar. Ela mandou tantos arquivos, ela sentiu uma confiança para eu estudar e ajudar. Eu achei interessante, mas tanto arquivo e tanta coisa eu não dei conta para o artigo que eu vou escrever. Mas são novos movimentos que estão na CNBB, que estão ajudando, mas de repente podem também, em vez de ajudar, atrapalhar. E, teologicamente, eu não sei se elas reforçam algo contrário à sinodalidade, mas elas falaram para mim que trabalham a sinodalidade. Agora eu estou entrevistando quem fundou essa origem. Essa mulher, ela tem a mídia. E por que eu lembrei da tecnologia? Porque tem um lado muito de dinheiro junto à Canção Nova. Tem muito espaço nas TVs. Tem muito dinheiro nos encontros midiáticos. Então, tem o que o Sérgio falava, tem política e economia junto com grupos novos que estão florescendo nas novas comunidades no Brasil. A pergunta e o que eu estou escrevendo é para eu conhecer só. Como que isso está sendo implementado? E como que o poder dessas mulheres pode ajudar na sinodalidade, ajudar no que o Papa Francisco tem? Sabe por quê? Resumindo a história, elas me contaram, eu estou contando, partilhando com vocês. Vocês podem me ajudar a pensar. Elas conseguem aglutinar 3.000, 4.000 mulheres num domingo. Vai ver as catequeses nas nossas igrejas, que são menores, o Papa Francisco acredita que o menor é maior. Mas vamos, que é o evangelho. O primeiro é o último. E elas fundaram grupos já. Nos Estados Unidos, em 3 capitais, uma delas tem no Texas, mas tem em Orlando, com todas as mulheres daqui que vão para Orlando. Tem na Austrália, em Sydney. E elas estavam indo para lá o dia que uma delas me entrevistou, e eu entrevistei depois uma outra. Ou seja, são católicas que lotam as igrejas. E estão na Expo Católica hoje não, amanhã que abre, acho. Elas querem que eu vá conversar com uma outra coordenadora no sábado. Quero escrever. A pedido esse bispo me falou, eu queria o olhar da senhora teológico, e eu queria ver porque eles têm muita produção teológica e está indo em todas as paróquias. Eu falei, eu vou estudar um pouco, mas eu não garanto nada. Ele me pediu há uns 6 meses. Vou fazer um artigo e para vocês entenderem como que a igreja caminha, então, diante de novos movimentos, que a gente tem que aprender com eles, tem que acolher, e talvez eles sejam grupos e comunidades poderosas que possam ajudar na sinodalidade as paróquias, que estão com menos poder, porque são poderosos e têm meios. E tem meios midiáticos, tecnológicos, porque o dado da oração é um lado espiritual, mas elas estão muito além. Então, é um novo fenômeno de aglutinamento, de corporativismo que nasce com a pastoral e nasce... Perguntei para elas se eram só mães poderosas quando começaram, com dinheiro. Elas falaram que no começo sim. Eu falei, e as pobres da periferia, o Papa Francisco? E como vocês chegam para rezar com mães que perdem os filhos nos crimes? Como que vocês rezam e chamam as mulheres das favelas? Tem grupos, ela disse que já está abrindo, que no Rio de Janeiro e Espírito Santo estão indo para as favelas. Falei, que bom. Ou seja, são coisas novas de um fenômeno novo que está por aí, não só no Brasil. Estou assim, resumindo, mas eu estou escrevendo, ainda não acabei ainda a minha reflexão.
A gente precisa entender, né, Vinícius? Por que aglutina tanto? Que tipo de vazio espiritual e pessoal esses movimentos abarcam, né? Primeiro tem que entender. Isso, não é o princípio, mas é entender. Fala, Ângela. E a gente... Sobre esse movimento aí das mães que oram pelos filhos, aqui na paróquia tem também, e é uma coisa assim, que são mães que têm os filhos viciados, perdidos na droga, moradores de rua, filhos que desapareceram no mundo do crime, são mães que têm os filhos presos, e não tem onde elas buscarem um socorro. Então, elas vêm, junto com o grupo das mães que oram pelos filhos e rezam pelos seus filhos, elas juntam as dores delas para poder pedir um socorro. Esse é o movimento das mães que oram pelos filhos. Porque assim, elas não têm onde buscar socorro. Então, assim, já colocaram os filhos, as fotos dos filhos nas mídias, tudo, para procurar onde que está. Só que elas não têm resposta. A única resposta que elas têm é buscar em Deus. É nas orações da parte espiritual. É o que esse grupo das mães que oram pelos filhos faz com que elas se sintam acolhidas, amadas, pertencentes a algo maior que é o amor de Deus. É esse a função do grupo das mães que oram pelos filhos. E me parece que diverge, não é em toda cidade que tem esse perfil, depende do cenário da cidade. Tem algumas cidades que elas vão, porque elas só podem, vamos dizer, funcionar e chamar outras pessoas, porque tem todo um problema que é burocrático, administrativo, né? Você não pode formar pastoral se você não tem o aval do padre. É o pároco que dá... Sim, o padre deu autorização, porque veio lá da tem que ter autorização. Isso eu perguntei para ela, porque para chegar no lugar e trabalhar com as pessoas socialmente vulneráveis, que é o caso que você está falando, alguns lugares são muito mais vulneráveis. As pastorais sociais, elas entram exatamente para isso, para suprir aquilo que o poder público não faz diante de uma sociedade que é criminalmente, vamos ajuda, dizer... né? Então, ajuda a buscar um socorro, né? Isso. E é o socorro espiritual para suprir aquilo que é o familiar, o social. Então, são coisas que eu estou estudando para tentar entender, porque parece que nas capitais muda um pouco o cenário, ou algumas cidades o cenário é outro, porque, de repente, não tem favela, ou não tem muitas pessoas na rua, muda o cenário das mães que vão lá. As mães não rezam pelos filhos de verdade, né? Não sei. Quanto a hoje, até na alta sociedade, tem filhos que usam drogas, que são viciados, que roubam, que fazem, né? Então, são coisas assim... Não é só na classe baixa que tem famílias que sofrem com a criminalidade da própria família. E os problemas são os mesmos, independente da classe social. Eles são os mesmos, tem classe, né? Iguais, mudam. Mas ela me falou que muda. Ela falou que muda um pouco o teor, o jeito, de acordo com o que o padre autoriza. Daí eu perguntei, você é tão estudado, você tem livro, tem o clericalismo aí, vocês têm que pedir para o padre para ajudar uma mulher e as mães se reunirem. Se o padre fala não, como que vocês enfrentam para ajudar na carência? Aí ela me falou que já enfrentou algumas dificuldades e que ela inclusive até a Canção Nova, ela já enfrentou. Falei, que bom, porque se é para tratar com a realidade e mudar, de repente, né, não precisa ter a aprovação. E, na realidade, os padres, eles querem que que você dá a sugestão, mas que você mostre a obra, né? Você faz com que ande, né? Não, mas eles têm que ter o lado a autoridade que compete no ministério dele como pároco, né? Eles têm que administrar e olhar até todas as inseguranças que um grupo pode trazer ou não. E eles têm que dar uma volta, porque tem muitos problemas que parece que são para o bem, de repente viram para o mal. Então, isso é o papel
papel que eles têm como administradores de uma instituição, de uma estrutura, né? Então isso é importante. Mas eu perguntei para elas porque eu falei, e se vocês acham que eu queria provocar no sentido de entender, porque eu preciso entender o que era, estou estudando, né? E cada lugar é diferente, mas é só para vocês entenderem que era para ser igual, né? Mas nascem hoje outras. E aí a questão da cultura, né? Pessoal, o papo está ótimo, mas o tempo está correndo. Nossa, é verdade. Já passou. E nós precisamos encerrar, infelizmente. Olha, Padre Genival, quer dizer alguma coisa? Eu agradeço muitíssimo, foi excelente. Muito obrigada. Manuel levantou a mão, Manuel? Se for rapidinho, para agradecer, vamos... ele quer aplaudir. Várias mãos para te aplaudir. E a gente encerra, precisamos encerrar, já é 21h42, né? Mas eu agradeço muito. Tira uma foto nossa, Maria Ângela. Você tira, Dolaine? Você tira? Dolaine que tira. Abre aí, abre todo mundo. Eu tenho uma lembrança com vocês, com o Genival, meu querido de 30 anos. Olha lá, está lá. Vamos abrir as câmeras, assim, eu tenho uma foto. Manuel, você quer dizer alguma coisa, Manuel? Você está com a mão levantada? Eu vou dizer uma coisinha só aqui. Lógico que vocês estão gravando, esse que é o problema, né? Por isso que eu não manifestei também. Mas é assim, porque depois vai para a internet e daí todo mundo... Para, Silvana, de gravar, por favor. Tá. Não, mas tudo bem, pode ficar aqui. Mas é aquela coisa seguinte, a sinodalidade, na verdade, é a proposta cristã, que é uma proposta. Então, sempre as pessoas, muitos rejeitam, entendeu? Como hoje em dia. Então, por isso que vai ser um pouco difícil. Até no encontro com o bispo que tivemos lá na Arca, eu falei, olha, o senhor está sendo muito audacioso a propor isso, porque, na verdade, está propondo a vivência do evangelho. É colocar o evangelho em prática, nada mais do que colocar o evangelho. Mas as pessoas rejeitam. Né? Hoje em dia tem muita, a maioria, né? Mais pessoas que querem uma religiosidade do que um cristianismo. As pessoas vêm na igreja não para buscar o Cristo, vêm na igreja para buscar um catolicismo, outra coisa, não sei o quê. Entendeu? Então, na verdade, ela quer se dar bem, né? Ela quer, assim, eu falo duas coisas, pelo menos, assim, as pessoas buscam, assim, ela quer dinheiro e quer saúde. Então, procura a igreja. Não tem ideia de entregar, de fazer, de ajudar, dar a vida, o servo de Javé, se colocar a serviço. Mas é difícil, porque o que vai fazer? Aí depende de cada um, tanto os padres como leigos, assumir ou não essa proposta. Entendeu? Então, nosso diocese vai ter isso também, né? Quer dizer, muitos padres já vivem isso, outros não querem nem saber, e assim por diante. O que a gente vai fazer? Então, também do Arnaldo, quando propôs muitas coisas, propôs assim, vamos fazer com quem quer. E pronto. Esquece um pouquinho quem não está disposto, esquece. Vamos trabalhar com aqueles que estão disponíveis, né? Dispostos a trabalhar. Mas quer dizer que é um chamado, é uma vocação, na verdade. Ser sinodal é viver o evangelho, naquilo que propõe. Não é fácil. Né? Porque a gente tem que realmente fazer essa opção. Então, gostaria de deixar um pouco essa ideia, que é questão de opção. Dê-me uma benção para a gente encerrar. Tá bom. Então, vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.